nós estamos começando uma nova série, e essa série inteira vai ser com o Ayrton. Nós vamos estar gravando quem não está aqui hoje, né? Está funcionando, se Deus quiser. E eu queria estar orando para que Deus nos abençoasse, sabe? A gente tem falado sobre Romanos e temos visto coisas conhecidas, tesouros conhecidos, mas que Deus abra os nossos olhos para coisas que a gente está muitas vezes familiarizado, a gente passa na frente e não dá valor. Porque isso é o pior que pode acontecer com a gente, amém? Mas que a gente possa abrir nossos olhos e ouvir do Senhor essa noite. Pai, usa o teu servo, usa com autoridade, usa com liberdade. Senhor, que o Senhor possa fazê-lo lembrar tudo aquilo que o Senhor colocou no preparo dele, na oração e no preparo, no estudo, Senhor. E que agora venha com liberdade, ó Pai, para que a gente possa ser edificado no nome de Jesus. Amém. Boa noite, paz seja com todos. Olha que programação abençoada que nós vamos ter, né? Que bacana, gente. E a gente está bem caracterizado, né? Tem um copo aqui, né? Na verdade, uma caneca com água, né? E a camiseta da Vineyard. Nós estamos bem centralizados aí nesse propósito. Estou brincando, mas é uma grande verdade nós estar focado naquilo que Deus colocou para nós. O cristão, ele tem que ficar atento de tudo que está acontecendo. Então, essa programação, ou as programações que nós vamos ter, isso aqui é um privilégio para nós, irmãos, né? De poder fazer parte nesse contexto que vai acontecer, da gente crescer no conhecimento, né? Em graça, em tudo, que Deus nos permite fazer isso. Nós queremos assim falar sobre o livro de Romanos, que nós estamos acompanhando. Já tivemos a expedição, que foi algo maravilhoso, e o pastor Marcelo já deu seguimento, né? Já está dando seguimento na questão do Romano. E eu queria que você pudesse me acompanhar no capítulo 5 de Romanos. É um livro assim, fácil de entender, muito fácil, porque ele é muito claro. E nós temos que entender dessa forma. O texto e o contexto tem muita importância naquilo que nós vamos abordar hoje. O Espírito Santo, ele nos leva a uma direção e a uma tomada de posição na nossa vida. A Bíblia sempre vai fazer isso com aquele que lê. O leitor da palavra de Deus, pode ser cristão ou não, todos têm acesso, sempre vai nos levar a confrontar nós mesmos. A tentar, a palavra sempre vai nos direcionar para Deus. Quando nós pensamos, quando Jesus diz assim, ó, venha o teu reino, esse vir o reino, nós pensamos assim, o Senhor vai na verdade implantar, Ele vai suplantar um reino, né? É um reino em cima do reino. Na verdade são governos diferentes. O governo humano, onde nós temos o controle de tudo, ok, gente? E tem um governo do céu, aonde Deus está no controle de tudo. E nós decidimos, olha que interessante isso. Você decide que controle você quer ser governado, de que controle você gostaria de fazer parte. Jesus, ele traz uma palavra de esperança para que esse governo do céu venha sobre nós, que nós possamos começar a viver esse reino de Deus em nossas vidas. E no capítulo 5, a palavra nos diz assim, eu quero ler para você, se você quiser me acompanhar. Diz assim no capítulo 5 de Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo um bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como uma ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. É muito esclarecedor, irmãos, e nós vamos ter assim um tempo para falar sobre isso, sobre esse muito mais que nós lemos. É interessante demais. Por 4 vezes a palavra nos orienta, ou ela revela esse muito mais, cada um revelando um aspecto do muito mais. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que desconhecem a existência de Deus, que eu acho que a minoria, né? Mas não percebe que o homem requer de uma reconciliação. Esse muito mais não é simplesmente, eu tenho aqui uma porção e está tudo bem, e se tirar de mim essa porção, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque o ser humano vive no seu limite, ou é tudo ou é nada, né? Ou é 8 ou 80. Repare que é muito longo, a distância é muito grande para decisões da nossa vida. Porém, é a graça que faz a diferença em nossas vidas. E aqui ele começa logo no capítulo 5, e nós vamos falar durante 3 mensagens, né, contando com essa, sobre isso. E eu creio que no fim de tudo isso, você vai crescer. Nós vamos crescer em Deus, na graça. E diz assim, no capítulo 5: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Pronto, irmãos. O que nos traz a paz? O que despertou em nós esse sentimento tão profundo, que é difícil de explicar e é difícil de projetar? A paz, nós não pegamos uma paz, não apalpamos a paz. Também você não compra a paz numa prateleira de supermercado. Você não negocia uma paz. A paz verdadeira vem através de uma justificação.
É possível ter paz com Deus? Porque muitas pessoas procuram ter paz e procuram Deus, né? Mas quando que nós encontramos? Tem uma resposta: podemos sim, claro que podemos ter paz com Deus. Não é paz em Deus, é diferente, é paz com Deus. Por quê? Porque antes éramos inimigos, e eu não vi nenhum inimigo deixar de fazer guerra com alguém. Mas aquele que é amigo, ele não traz guerra, ele traz paz. Paz com Deus, paz em Deus é muito diferente. Eu posso ter paz em Deus, sabendo que Deus existe na minha vida, que opera na minha vida, que reina sobre mim. Então isso me traz um conforto. Eu vivo essa paz. Mas paz com Deus é fazer com que eu não me torne inimigo de Deus, para quebrar essa aliança de paz. Então eu tenho que estar bem com Deus. Se você olhar o contexto da palavra, e aqui os livros, principalmente livros do Antigo Testamento, muitas pessoas quebravam a aliança com Deus, e automaticamente elas quebravam o quê? A paz com Deus. Quebrando-se a paz com Deus, elas começaram a viver uma vida não absoluta com Deus, pelo contrário, faltava algo. Eu não posso completar aquilo que Deus quer que eu faça na minha vida, se eu me tornei inimigo de Deus, se eu quebrei essa aliança. Então preciso o quê? Primeiro, ter paz com Deus, mas antes disso eu preciso do quê? Ser justificado. Quem pode te justificar nessa questão? Se eu preciso dessa paz, nós lemos aqui que todos pecaram. Aqui não tem tamanho, altura, medida, né? Posição social, não tem, né? É diferente aquele que mora na Europa, vamos dizer assim, aquele que mora aqui no continente americano. Não, todos nós precisamos, todos nós carecemos de perdão de pecado, erramos em nossa vida muitas vezes, continuamos errando, mas a justificação nos traz a paz. Você vai entender o que eu estou falando daqui a pouco, né? Então olha só, pela justificação por meio de Jesus, é isso que eu quero deixar claro para você. Não existe outro tipo de negociação e nem de justificação a não ser Jesus. Jesus, ele interfere em nossas vidas, sabe, estava indo de mal a pior, ele interfere em nossas vidas. Ele chega até você, ele chega até mim, e nós entendemos que a reconciliação, o arrependimento nos justifica quando nós entregamos nosso coração a Jesus. Então é por meio de Jesus. Aqui no versículo 2 diz assim, olha: mediante quem obtivermos entrada pela fé a esta graça, o qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. O que é isso? O que é gloriarmos nas tribulações? Eu preciso falar isso para você poder entender o muito mais de Deus, de Jesus. O que é isso? O que é gloriarmos nas tribulações? É olhar para aquilo que está errado e se alegrar? Não, não é isso. Alegrar-se na tribulação, muitas vezes nós enfrentamos isso no dia a dia. A Bíblia diz que em tudo somos atribulados. Tem coisas que vêm na nossa vida, algumas coisas que nós não esperamos, que nós ficamos atribulados, até perturbados. E agora, o que eu vou fazer? Em situação de tribulação, se nós não temos Deus na nossa vida, se nós não temos esperança para lidar com isso, nós vamos desfalecer, vamos nos esfriar na fé. Porém, esse tipo de gloriarmos na tribulação, quer dizer um regozijo na dor. Olha que incrível que é isso. Ninguém sente alegria em sentir dor, nem regozijo em sentir dor. Porém, é muito mais a alegria que está em nós, é muito mais a paz que existe em você, que supera toda a dor, supera todo o mal, supera toda a tribulação que vem sobre nós.
nossos pensamentos, nosso entendimento, nosso intelecto, ele fica como se amortecido. Porém, quando você tem Jesus e somos justificados, a dor, a tribulação, o mal que ela causa não interfere na sua vida com Deus. Pode vir a tempestade que for, você está firme na fé. Pode vir o vento que for para tentar desviar você de um lado para o outro, tentar tirar você do foco, não vai conseguir. Por quê? Porque você já está experimentado. Olha o que diz aqui, olha: se somente isto, mas não somente isso, mas gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É quando a coisa pega que você ora mais, pode perceber. É quando aperta o cinto que você fala: oh meu Deus. Você lembra de algo. Você lembra que lá do céu tem um socorro. A Bíblia diz: levantei os meus olhos ao céu, porque de lá vem o socorro. Essa é a nossa esperança. Então olha só o que produz isso. Produz o que em nossas vidas? A tribulação produz perseverança. É aí que eu vou servir mais a Deus. É aí que o reino de Deus vai fazer valer sobre a minha vida. Não é tribulação, não é nada que vai me tirar do meu foco com Deus, da minha vida com Deus, do reino de Deus sobre a minha vida, do governo de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque Deus tem muito mais. Diga comigo: muito mais. Dá para entender, gente? Não é só isso. Eu aceitei Jesus no meu coração, eu desci as águas do batismo, agora eu sou uma nova vida. Tudo isso é importantíssimo, mas não é só isso. Não é só o teu trabalho, não é só o teu dia a dia. Obrigado, Jesus, pelo meu trabalho, pela minha escola, pela minha família, por tudo, Senhor. Não é só isso, tem muito mais. Deus é muito mais. Então, se nós passamos por tribulações, que todos nós passamos por um momento isso, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança tem a oportunidade de nos fazer o quê? Ter experiência. Como assim experiência? Nós começamos a viver coisas extraordinárias do Espírito Santo, quando nós estamos com o nosso coração contrito. É isso, justamente isso que o capítulo 5 nos ensina. É uma palavra muito fácil de se compreender, mas muitas pessoas não sabem como se comportar. Deus é muito mais, Jesus é muito mais. Dá para entender o que eu estou falando, gente? Está claro isso? Eu quero deixar claro para vocês, tá bom? Agora, no versículo 5 diz assim: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em vossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Eu vou esclarecer isso para você. É tremendo isso, gente. Quando eu li isso daqui, queimava o meu coração para poder falar isso nessa noite. E eu acho isso maravilhoso. O que é essa palavra? Oro na esperança, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nós. Como que eu posso me sentir justificado? Como o amor de Deus é derramado em nós? Imagina um copo de água. Tem uma caneca de água aqui, dá licença, vou tomar aqui. Ela não é de enfeite, tá bom, gente? Tem água aqui dentro. Imagina um copo de água. Você olha para aquele copo de água e você fala assim: pô, tudo bem, tem água aí. Tem água aí. Você pode tomar aquele copo com água, e você tomou, saciou a tua sede por um momento. E você fala assim: puxa, mas aonde eu podia tomar mais água, agora eu não posso tomar mais água, acabou, eu tomei o copo de água. Então está lá o copo de água, e aquilo, tudo bem. Mas quando você olha para uma torneira e abre a torneira, e você vê que aquela água não para, e você pega o copo d'água e enche de novo aquele copo, e bebe aquele copo, e você ainda continua tendo sede, você pega, vai lá e enche de novo o copo, e toma água até saciar a sede. Se você não fechar a torneira, continua saindo água. Isso quer dizer o quê? Vida abundante, derramar de Deus.
Porque Deus não tem um copo de água para você. Deus tem muito mais, uma torneira aberta de água para você, para que o povo possa saciar dessa sede. Isso é maravilhoso. É justamente isso o que o apóstolo quer dizer, que Deus é muito mais na nossa vida. Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, e não traz confusão para isso. O amor de Deus, ele é derramado como algo inesgotável em nossos corações, a tal ponto de quando ela é derramado, nós também nos enchemos e nos derramamos também. Olha que lindo que é isso. Quando você adora a Deus, quando você canta ao Senhor, quando você se dobra na presença do Senhor, levanta as suas mãos, você está buscando o quê? Ser cheio desta água. Quando Jesus oferece aquela água para aquela mulher que foi ao tanque beber água, Jesus olha para ela e fala: se você bebesse da água que eu tenho, que eu lhe der, se você experimentasse dessa água, nunca mais você teria sede. Jesus está falando o que é isso? Jesus está revelando para ela que há uma fonte de água inesgotável. Jesus está revelando para ela que há algo muito mais abundante em nossas vidas. Eu digo para você que Deus é muito mais na tua vida. Deus quer abundar a graça sobre a tua vida. Deus quer abundar o amor sobre o teu coração. Envolve muitas coisas: reconciliação, perdão. Isso é maravilhoso, gente. Esse amor profundo que Deus nos concede nesta noite. E Ele continua dizendo aqui, né? Jesus sendo ali o tempo todo, Ele diz assim: olha, dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. O que Ele quer dizer com isso, apóstolo? Ele está dizendo assim: olha, é muito fácil o pai entregar a vida a favor de um filho, certo? Não sei, de repente alguém, né, passou por isso, né? Tem gente que doa parte do seu órgão, né, a um filho, ou o pai a um filho, né, um filho a um pai, sei lá, né, para alguém que ele ama. E aqui diz que até tudo bem, mas o difícil é você doar a sua vida a favor de alguém que você não conhece. Quando nós lemos João 3,16, é um versículo que todo mundo conhece, quando Deus diz assim, revela o seu amor profundo derramado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez aí? Derramou o amor sobre nós, entregando o seu filho, o seu único filho, a nosso favor, por causa da justificação. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, as pessoas não se sentem justificadas por causa do pecado. E agora? Pequei, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Existe uma palavra tão falada, mas pouco praticada, chama-se arrependimento. Isso existe para o ser humano praticar, o arrependimento. Todos nós precisamos disso, a maioria precisa. Não tem aquele que diz assim, fala, não, eu consigo por si próprio, um espírito independente. Não tem como agir dessa forma, né? Então a morte de Jesus alcançou o quê? A plenitude em nossas vidas. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos por eles. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vou explicar isso aqui para você, embora seja tão claro nesta noite para nós. Vamos ter tempo para falar sobre isso, para poder conhecer e nos aprofundar nessa questão do muito mais, né? Jesus, sendo Ele, dentro dessa palavra, conhecedor, e sendo Ele derramado em nós, Ele conhece a nossa vida, melhor dizendo, Ele realmente se coloca como o alfa e o ômega. Ele se coloca na nossa vida aquele que pode deter o tempo. Ele sabe a nossa vida do passado, Ele sabe a tua vida do presente, e Ele sabe a tua vida do futuro. É muito interessante isso, porque nós servimos um Deus que é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Apocalipse 1:8 diz isso, Jesus sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir.
Esse é quem nos justifica de todo pecado, de todo erro. No versículo 7 aqui do que nós lemos agora, foi mais uma prova de amor de Deus para conosco do que outra coisa. Maravilhoso. Essa prova de amor que Deus faz, levou Jesus a cumprir a palavra. Jesus então, ele se coloca no meio das nossas vidas, como caminho, como verdade e como vida. Por isso que sem Jesus, nós não somos justificados do pecado. Olha só, Adão, olha como funciona. Quando Adão, ele peca, na verdade, o diabo está furioso com a família. O diabo não quer que a família dê certo. Ele não ataca a família diretamente, assim como o diabo não atacou Eva ou Adão diretamente. Fez com que eles se levantassem contra Deus. Olha que interessante. Com isso, quebrou-se uma aliança, e por isso veio o pecado ao mundo, por um homem. Agora, todos nós sofremos essa consequência do pecado. Não estava preparado. Deus não criou o homem para isso. São decisões das pessoas. As pessoas decidem as coisas por causa do livre-arbítrio. Deus só está esperando você ter uma decisão favorável a Ele, para que Ele possa entrar com a justificação. Deus cria a lei. Deus criou a lei, nós vamos ver isso. Deus fala da lei, né? Mas que agora, se você não cumpre a lei, você está em pecado. Sim, mas e antes da lei? Também tinha pecado. Como justificar? Então entra Jesus. Quem era desde o princípio? Quem é? E quem há de ser? Dá para entender, gente? Que é só Jesus que consegue fazer isso. Então o melhor caminho nessa noite é nós podermos entregar a nossa vida, o nosso coração a Jesus. O melhor nessa noite é confiar em Deus, que é Ele que nos justifica. E quando eu falo justifica, justificação envolve reconciliação. Se eu tenho paz com Deus, imagina isso, gente. Como pode dar errado a sua vida? Se eu tenho paz com Deus, vai dar tudo certo. Se eu tenho paz com Deus, é como uma parceria com Deus. Se eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso ao reino de Deus. Se eu não tenho paz com Deus, eu não tenho acesso ao reino. Eu vejo a banda passar, mas para mim só olhar só, eu não participo. Mas se eu tenho paz com Deus, eu participo do reino. Dá para entender, gente? Fica de pé em nome de Jesus. Eu não quero falar tudo nessa noite, mas eu quero deixar para os nossos próximos encontros que essa palavra de muito mais comece a tomar forma na sua vida. Essa palavra muito mais tem que fixar no teu coração, sabendo que a vida que você tem não é só essa. A vida que você leva não é só essa. Esse muito mais, esse pecado, esse resgate de justificação, Jesus venceu na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus fez? O pecado que nos levava à morte, o salário do pecado é a morte. O que Jesus fez? Trouxe vida para o nosso corpo físico, certo? Então, olha só, mesmo que morra, mesmo que nós venhamos a morrer, nós vamos ressuscitar. Essa é uma garantia física. No próximo encontro eu quero falar da garantia espiritual, do muito mais que isso. Não é só físico, gente, é muito mais. Diga, muito mais. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque nesta noite nós podemos estar na Tua presença, e o muito mais na nossa vida começa a tomar forma, Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver no Teu reino, que o Teu reino venha sobre nossas vidas. Eu sei que ainda não é completo, mas ele vai se completar, Senhor. Tua vinda está muito próxima, Pai. Por isso restaura a nossa vida, restaura a nossa alma,
restaura vidas, Senhor, transforma nossas vidas, melhora a cada dia, Senhor, para que nós possamos, Pai, entender claramente a Tua palavra. Por isso abençoa no dia a dia, abençoa a nossa casa, abençoa o emprego, abençoa a escola, abençoa, Senhor, toda a nossa comunidade, Pai. E, ó Deus, faz presente em nossas vidas, que todos os planos, Senhor, do Senhor, possam ser realizados, Senhor, em nossa vida, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, glória.